Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos hoje aqui trabalhar um pouquinho com os elementos climáticos fundamentais, agora a aula de geografia, né? Antes a gente falou de ética, agora geografia, né? Vamos falar primeiramente da temperatura, né? A temperatura medida em nosso planeta, a temperatura média do nosso planeta é em torno de 14 graus Celsius, como é gerada e mantida essa temperatura. Como será que é gerada e mantida essa temperatura? Aprendemos que a radiação solar atravessa a atmosfera em forma de luz. Quando refletida pela superfície terrestre, essa luz promove a geração de calor, aquecendo a troposfera de baixo para cima. Dessa forma, temos o calor por conta da irradiação ou reflexão. Os raios solares, esse fato tem relação direta com a esfericidade da superfície que reflete a radiação solar. A variação da temperatura pode ocorrer dependendo da localização geográfica e da circulação atmosférica, podendo ser registradas por meio de um instrumento conhecido como termômetro. Então, a temperatura ela é medida através de um instrumento chamado termômetro, né? Que tem como sua medida, sua unidade de medida de três formas. Pode ser medida em Fahrenheit, em Kelvin ou em Celsius, né? Então, as três unidades de medidas que são utilizadas através do termômetro é Fahrenheit, Kelvin ou Celsius. A Celsius é adotada no Brasil. Existem outros países do mundo que adotam o Fahrenheit ou o Celsius. Falar agora sobre a precipitação atmosférica. A radiação solar aquece a superfície terrestre e as massas líquidas do planeta, provocando a evaporação das águas. As partículas de vapor sobem em direção à atmosfera terrestre e se aglomeram com as demais partículas em suspensão, formando assim as nuvens. A quantidade de partículas de água em estado gasoso na atmosfera é denominada umidade do ar. Para você ter ideia, nas regiões polares, a umidade do ar é zero. Por quê? Porque como o ambiente é muito frio, eu tenho uma baixa umidade do ar, porque não tem aí a evaporação das águas oceânicas e os rios. Eu também não tenho vegetação, nem sei o que não vai ocorrer a evapotranspiração vegetacional, porque a vegetação que eu tenho lá nas áreas polares são vegetação de tundra, são vegetações de pequeno porte e rasteira, que só aparecem em épocas de verão, no degelo da neve, né? Esse é um indicador importante para prever as possibilidades ou não de chuvas, visto que quando maiores forem os percentuais, maiores serão as chuvas de ocorrências pluviométricas, né? Então, toda vez que eu ouvi falar em índice pluviométrico, está falando sobre o índice de chuva, porque o pluviômetro é o aparelho que mede a quantidade de chuva ou a umidade relativa do ar. É chamado de pluviômetro, né? As nuvens, quando carregadas de grande volume de umidade, podem precipitar-se, lançar-se de três formas de acordo com a temperatura: granito, chuvas de líquida ou neve. A precipitação faz parte do ciclo hidrológico e é fundamental para o desenvolvimento da água evaporada da superfície da Terra, para a radiação solar e para o ponto inicial do seu ciclo. Então, tem aí os índices pluviométricos, que é ocasionados pelo pluviômetro, que mede a quantidade de umidade relativa no ar. As chuvas. As chuvas são classificadas de três tipos: frontais, orográficas e convectivas. As chuvas frontais ocorrem quando há o encontro de duas massas de ar com características de temperaturas e umidades diferentes. Isto é, elas ocorrem com choques de uma massa de ar quente, úmida, com uma massa de ar fria, seca.
Nesse encontro, há condensação de gotículas de águas existente em ambas as massas de ar. Assim, quando o ar quente é úmido, ele sobe para a atmosfera e se resfria e, consequentemente, condensa-se, gerando chuvas frontais. Essas chuvas são as mais comuns no Brasil, principalmente quando há o avanço de frentes frias originadas nos polos em direção à região tropical, onde predominam as massas de ar úmidas e quentes. Né? O segundo tipo são chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo. É aquela chuva que costuma cair geralmente quando a gente está ali tomando um chocolate quente no Rei da Coxinha, em Gravatá. Ali é o chamado Barlavento da Montanha, onde recebe a umidade, não é, que vem do litoral em forma de nuvem, e ela acaba se precipitando nessa região, dando origem aí às chamadas chuvas orográficas. Nesse caso, a formação das chuvas é influenciada pelo relevo terrestre. Por exemplo, quando ao avançar a massa de ar quente e úmida, o barlavento se depara com um planalto, uma montanha ou qualquer barreira natural que interfira no seu deslocamento, tal massa é obrigada a ganhar altitude. Assim, à medida que ela amplia sua altitude, a temperatura do ar tende a diminuir, bem como sua umidade. Dessa forma, a massa carrega uma umidade e irá se condensar, gerando chuvas. A solta-vento, o ar passa seco, formando a umidade de ar baixa. E aí, porque ela fica presa no lado do barlavento. Então, o lado, por exemplo, a gente tem aqui no Nordeste o plano da Borborema, o lado do barlavento é aquele que está virado para o litoral, onde recebe uma grande quantidade de nuvens, não é? E aí, consequentemente, essa nuvem se precipita nesse lado do barlavento. E aí, algumas nuvens, quando ficam mais leves, porque caiu grande quantidade de água, acaba ultrapassando o plano da Borborema e aí vai para o lado sotavento, que é justamente o lado do sertão nordestino. E aí eu vou ter uma quantidade de chuvas menores no lado do sertão nordestino por conta da influência do Planalto da Borborema, que acaba interferindo na condição de formação de chuvas nessa região. Já a chuva convectiva é determinada pela subida do ar quente, muito comum em ambientes quentes, equatoriais e tropicais. A alta temperatura faz com que o ar carregado de umidade subir para as altas altitudes, a troposfera. Ao ganhar altitude, essa umidade é condensada devido à baixa temperatura das camadas mais altas da atmosfera, provocando uma chuva convectiva. Esse tipo de chuva é muito comum na Amazônia, pois as florestas transpiram bastante, e o processo chamado evapotranspiração. Então, chamado também aquelas chuvas que são isoladas em determinadas áreas, como a chamada chuva com sol. De repente está um sol muito extenso e aí fecha uma determinada área e começa a chover, mas que passa rapidamente. Essa chuva é chamada de chuva convectiva, né? É uma chuva passageira, a chamada chuva com sol. O pluviômetro, né, é um instrumento utilizado para registrar o volume de chuvas ocorrido em um determinado espaço. Cada centímetro preenchido por águas no pluviômetro representa 1 litro de chuvas por metro quadrado. Então, o pluviômetro é justamente o aparelho que mede a quantidade de chuvas em uma determinada região, né? E aí eu tenho os índices pluviométricos ocasionados pelo pluviômetro, que é justamente esse aparelho que está aí na página 219, né? É o chamado pluviômetro. Vamos falar agora do granizo. E nada mais é do que bolas de gelos que caem da atmosfera, né, por conta justamente da condição de temperatura ambiente. E aí na precipitação em forma de granizo, a água é condensada em forma de pedras irregulares.
de tamanhos variados de gelo. O granizo se forma em nuvens de tempestades com correntes ascendentes de ar em estado líquido para as áreas de condensação das nuvens, que possuem temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Esse tipo de precipitação é muito comum nas latitudes médias e no interior do continente. No Brasil, tal precipitação ocorre principalmente no sudeste e sul do país. Os impactos que as precipitações em forma de granizo podem provocar são inúmeros, desde a destruição de plantações e bens materiais, como latarias de carros, telhados e até danos em aeronaves. A neve. A neve ocorre principalmente em latitudes médias e altas, pois requer uma baixa temperatura para seu desenvolvimento. Ela é composta por cristais de gelos, ou seja, formas cristalinas de águas congeladas. No Brasil, essa precipitação praticamente só ocorre nos estados do sul, graças à combinação de alguns fatores climáticos. O primeiro é a latitude. A maior parte do território do sul do país encontra-se em zonas de médias latitudes ou zona temperada. Segundo fator é a altitude, pois parte do território regional é composto por planaltos e serras. E o terceiro é a influência de baixas temperaturas que vem das regiões polares, influenciadas pela MPA, massa polar atlântica, que de certa forma acaba ocasionando o surgimento da neve na região sul do país, e aí entre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Não é? A pressão atmosférica, vamos falar sobre ela agora. Sobre o nosso corpo há uma pressão, pois o ar atmosférico tem peso. Imagine cerca de 500 kg de espessura de gases sobre o nosso corpo. Chama-se pressão atmosférica. Por que não sentimos essa pressão? Não somos esmagados pela pressão atmosférica devido ao ar presente no interior do nosso corpo e o equilíbrio entre a pressão exercida de fora para dentro e de dentro para fora do nosso corpo. Esta é exercida por uma rede interna de vasos capilares. A pressão atmosférica varia conforme as características da latitude e da altitude. De acordo com a temperatura média de uma região, a maior ou menor pressão atmosférica. Na altitude da linha do Equador, na altura da linha do Equador, as médias térmicas são sempre elevadas e a pressão atmosférica é baixa. Isto ocorre porque as moléculas de ar atmosférico são mais agitadas, o que as torna menos densas. Já nas áreas cortadas pelo Trópico de Câncer e de Capricórnio, ambientes mais frios, a pressão é maior, pois as moléculas estão concentradas, tornando-se mais pesadas. A pressão atmosférica também está relacionada à altitude. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, porque diminui a coluna de ar sobre o nosso corpo. Já as áreas mais próximas ao nível do mar, a pressão atmosférica é bem maior devido à coluna de ar que aumenta, exercendo maior pressão sobre o nosso corpo. Em 1643, o cientista italiano Evangelista Torricelli criou um instrumento para medir a pressão atmosférica, chamado de barômetro, onde a unidade de medida que se estuda a pressão atmosférica é chamada de bar. Né? A medição é feita por elementos da pressão que impulsionam um líquido dentro da coluna. Quanto maior for a pressão, mais líquido irá subir dentro do cilindro ou vice-versa. E aí eu tenho o chamado barômetro, onde eu tenho essa unidade de medida que é o chamado bar, não é? Por conta da pressão atmosférica que ocorre nessas regiões. Vamos falar sobre as interferências dos fatores geográficos sobre o clima. O primeiro fator que influencia o clima é a latitude. Como assim, professor, latitude? Que a cada medida que a gente distancia da linha do Equador,
onde a latitude é 0. Quando você vai se distanciando, você vai aumentando a latitude em direção aos polos, onde nos polos extremo norte eu tenho 90 graus de latitude e no extremo sul eu tenho 90 graus de latitude. Então, ao nível do mar, a latitude aumenta quando eu me distancio da linha do Equador e a temperatura diminui. Por isso que no extremo norte e no extremo sul do globo terrestre eu tenho temperaturas abaixo de 0, com latitudes bem acima de 60 graus. Não é? Consequentemente, a latitude é inversamente proporcional à temperatura ao nível do mar. Por que eu digo ao nível do mar? Porque existe um outro fator que vai influenciar na temperatura, que é a altitude. A altitude, gente, quando a gente sobe a montanha, a cada, em média, 180 metros ou 200 metros, a temperatura cai 1 grau. Não é? E aí, consequentemente, eu tenho algumas regiões que têm grandes montanhas, não é? E essas montanhas, elas têm acima de 3.000 metros que vai estar com um gelo permanente no topo dessas montanhas. E aí, consequentemente, eu vou ter temperaturas muito reduzidas por conta da influência da altitude. É por isso que eu disse, quando eu falei da latitude, é importante a gente frisar que está ao nível do mar. Não é? Porque existem áreas, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, que está próximo do Equador, com temperaturas muito reduzidas. Por quê? Porque está sobre a Cordilheira dos Andes com altitudes bem elevadas. Por isso que a altitude, a cada 180 metros, a temperatura cai 1 grau. As massas de ar são outros fatores que influenciam o clima. O Brasil tem uma atuação basicamente de 5 massas de ar, das quais 3 delas são oceânicas e 2 continentais. Quais são elas? Massa equatorial atlântica, que nasce justamente sobre o Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, e aí ela atua durante o inverno na região norte e parte da região nordeste. Quando eu digo região nordeste, eu estou me referindo apenas ali ao meio norte, entre o Piauí e o Maranhão. Eu tenho a massa tropical atlântica, que ela também é quente e úmida. Não é? A massa equatorial atlântica ela é quente e úmida também. Durante o inverno, ela vai atuar em todo o litoral nordestino, não é? E com exceção do Piauí e do Maranhão, não é? Todo o litoral do Sudeste e Paraná e Santa Catarina, a massa tropical atlântica. Eu tenho também a massa polar atlântica, não é? Que ela é fria e úmida. Ela abrange todo o litoral brasileiro até chegar no estado de Alagoas, não é? E penetra nas planícies interiores do Brasil até chegar na região norte, causando um fenômeno chamado de friagem, e vai também ao interior de São Paulo, não é? Fazendo com que as temperaturas caiam consideravelmente. Já a massa equatorial continental, durante o inverno, ela abrange apenas a região do Amazonas e do Acre. Ela é fria, ela é quente e super úmida, não é? E a massa tropical continental, não é? Pega a parte oeste do Rio Grande do Sul, de Paraná, Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, não é? Ela é quente e seca. Já durante o verão, a massa equatorial continental ela vai influenciar não só os estados do Amazonas e do Acre, também vai pegar boa parte do Brasil, promovendo chuvas principalmente na região centro-oeste brasileira. Não é? A massa tropical atlântica ela abrange praticamente o litoral brasileiro até a Bahia, desde o sul até a Bahia. Não é? E não vamos ter a atuação da massa polar atlântica durante o verão no Brasil. Não é? A massa equatorial continental, durante o verão, ela vai abranger todo o litoral do Nordeste, com exceção da Bahia, e o norte do Brasil, pegando até o estado de Roraima. Não é? Então, são essas as massas de ar que nós temos no nosso país. Então, gente, por hoje a gente encerra aqui, não é? Mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Veja só, graças a Deus estaremos retornando às nossas atividades na próxima semana, dia 20, se eu não me engano. E a Escola Dinâmica está preparada para receber vocês, meus alunos,
de uma forma bem acolhedora, de uma forma responsável, com todo o equipamento de segurança, né, para que o aluno ele esteja protegido contra esse vírus que é tão invisível, né, e que estamos vencendo uma verdadeira guerra. Mas que a escola está com álcool, com um sistema de limpeza total, todas as bancas higienizadas. Vocês também, meus coleguinhas, vão ajudar com a higienização na sala de aula. A nosso distanciamento social também vai estar tudo organizado, né, para que não haja nenhum tipo de contaminação. Vai ter uma pessoa medindo, né, a temperatura através do termômetro que a gente viu aqui com a unidade de medida e o aparelho que mede a temperatura. Vai ter uma pessoa na entrada que vai medir a temperatura de cada um dos nossos alunos. Então a gente vai estar preparado, né? Contamos com todos vocês na nossa volta às aulas, né? Vai dar tudo certo. Com certeza todos nós vamos estar presentes, né? Com fé em Deus, e aí todo mundo vai chegar junto, né? Vamos nos ajudar. Vamos voltar às aulas, né? Que a Escola Dinâmica está de braços abertos. Infelizmente nós não podemos abraçar vocês, mas sintam-se abraçados, não é? Quando retornar às nossas aulas presenciais. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Mas continuaremos também com nossas aulas gravadas, né? Então, um abraço a todos e Deus abençoe.